E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, e o segundo do dia inclusive, se você não viu o primeiro, foi os bastidores da cobertura lá do Santos no Allianz Parque, né? Foi hoje de manhã que eu postei. Mas enfim, agora falar sobre a base, né? O Santos estreou no Brasileiro Sub-17, infelizmente com a derrota em casa. Já o Sub-20 empatou fora contra o Cuiabá, mas era para ter vencido. E assim, eu fiquei um pouco preocupado, falar bem da verdade para vocês, fiquei um pouco preocupado com a atuação, mas enfim, já vamos falar sobre isso aí bastante. Só tô abrindo a tabela aqui do Sub-20. O Sub-17 foi uma rodada, tá? Foi estreia, o Santos perdeu em casa, enfim, eu vou falar do jogo, mas nem vou abrir a tabela porque não faz tanto sentido. Mas o 20 dá uma desanimada. Enfim. Bom, começar pelo 17. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente, tá? Mas, enfim, Sub-17 perdeu pro Fortaleza, né, na estreia do Brasileirão, da categoria. Era um jogo que normalmente eu iria, né, porque foi no CTR Pelé e foi de tarde, e não tinha profissional, claro, mas porque tinha o 20 justamente, eu prefiro dar preferência, nem sei se tá certo, né, mas é a categoria mais velha, né, então se eu fosse, eu teria que assistir de lá o primeiro tempo no celular, né? E o segundo, talvez eu perdesse por causa de fazer as entrevistas e tal. Então eu preferi não assistir de casa os dois. Tanto que quando começa o jogo do Sub-20, eu coloquei na TV e o Sub-17 no celular pra gente acompanhar os dois, né? Mas, bom, eu vou destacar até os primeiros pontos ali que eu gostei do Sub-17. O time do ano passado ele era muito mais, eu acho que era muito mais agressivo que esse no sentido de ter jogadores que conseguissem ser mais agressivos, que é o 20 atual praticamente, né? Luca, Matheus Xavier, João Ananias, João Alencar, enfim, esse Vinícius Lira, essa base aí que está no 20 agora. Então eu entendo uma queda de ritmo, mas tem também muito jogador bom nesse 17 agora. E hoje teve uma dificuldade muito grande de construir. Eu gostei, eu falei que ia começar falando do que eu gostei, né? Eu gostei do quanto que esse time soube marcar bem a saída de bola do Fortaleza e conseguiu criar chances a partir daí. O Santos teve roubadas de bola ali, teve do Pradella, teve do Nadson, teve do Fabri, talvez. Mas enfim, o Santos teve uma atrás da outra. As finalizações não estavam saindo bem feitas, né? Não estavam mesmo. A única no gol foi do Pradella, eu acho também. É que ele manda uma pra fora e a segunda, eu acho que o goleiro defende. Mas, tirando isso, essa roubada de bola que o Santos conseguia, encaixou bem ali na saída do Fortaleza e roubava, o Santos construindo hoje ficou devendo. E é preocupante porque o Fabri, que jogou como camisa 10, eu vou até falar a escalação, né, também, eu vou pôr o campinho aqui, mas eu vou ler aqui, tá? Tô olhando pro computador para ler. E foi João Pedro, Yuri Soares, Pedro Mursa, Samuel Costa e o Lorenzo de Paula. Aí, no meio, o Samuel PR e o Garcia, o Vinícius Fábio como camisa 10, na frente o Nadson, o Benício e o Pradella. O Vinícius Fábio ele não é um meio armador, né? Ele joga com a 10, mas ele é mais um meio atacante em si. Mas o Samuel PR e o Garcia, os dois têm mais qualidade até. Por exemplo, a dupla de volantes ano passado era o Gabriel Paes e o Lucas Jaime. O Paes não tinha tanta essa qualidade. O Jaime, sim, para conduzir, para sair jogando muito bem. Mas essa dupla atual me parece mais qualificada até. Então por isso que eu fiquei um pouquinho preocupado, eu esperava mais, o time que entrou um pouquinho desligado, achei que poderia estar melhor, especialmente com a bola no pé, né? Então achei que faltou um pouquinho dessa construção. O Nadson começa no lado esquerdo, né? E o Benício no direito. Até em algum momento eles invertem rapidamente e tal. Mas também o Nadson, claro, muito mais talentoso, mas o Benício também é um bom jogador, um ponta que tem capacidade para conduzir, para finalizar também, inclusive. Mas eu achei que faltou um pouquinho mais deles nesse primeiro tempo. E aí o Santos toma um gol, né, que foi até parecido com o que o 20 toma, né? Que foi um cruzamento... Não, esse já foi o segundo, desculpa. Nas minhas anotações eu olhei aqui. O primeiro foi o erro, né? Foi aquele erro, o Santos estava todo na frente, aí tem um erro de passe, e aí no contra-ataque volta só os dois zagueiros e o Lorenzo, né, o lateral esquerdo, que inclusive ele tinha errado uma bola antes, preocupante um pouquinho assim, que deu um contra-ataque e o João Pedro fez a defesa. E aí nesse lance não é ele que erra, eu não lembro quem erra, mas acaba saindo ali a finalização, encobrindo o João Pedro, que estava um pouquinho adiantado, e faz 1-0. E aí, né, logo no começo do segundo tempo, tem o cruzamento na segunda trave, o jogador Fortaleza sobe sozinho e faz o gol.
No 20 até foi o gol igual, né? O primeiro do Cuiabá, só que foi até pior, porque tinha 2 jogadores contra o Gabriel Simples só, né? No 17 era 1-1 ali. E aí com o 2-0 já parecia que o Santos não teria muitas forças ali para reagir. Acho um gol até rápido, né? O Davi Nogueira que tinha entrado... eu até nem falei que entrou, né? Entrou, vou olhar aqui de novo. O Lucas Camargo no lugar do Yuri Soares, que a defesa inteira do Santos tomou amarelo também, né? Incrível. O Pedro Gabriel no lugar do Samuel Costa, o Nicolas Augusto no Lorenzo, o Davi Damasio, né, no lugar do Fabri, o Davi Nogueira no lugar do Benício e o Davi Santos, meu Deus, quanto Davi, no lugar do Pradella. Então, e aí logo o Davi Nogueira, logo que ele entra, tem um escanteio, uma cabeçada lá que sobra e ele, como um bom centroavante que é, já tinha voltado no final de semana, né, no Paulista, ele estava com LCA, né, lesão de LCA, voltou depois de um ano fora, fez um gol e hoje fez outro gol. Ele era o titular da categoria e provavelmente ele vai ser, né? A questão é como o Helder vai montar esse time. Com ele, com o Pradella, vai tirar o Pradella, enfim, não sei. Mas aí o Santos consegue esse gol e foi só. Depois ficou muito na base do abafa. Achei que foi muito na base do desespero, de tentar bola longa, esticar. Não gostei tanto da atuação porque tem jogador para ser... para ser mais criativo com a bola no pé mesmo. Esse elenco aí. Acho que talvez está faltando um pouquinho de tranquilidade, pode ser. É uma equipe que vinha jogando com o 11 inicial alternativo, né? Não necessariamente sempre o titular. Nessas outras competições aí que teve aquelas copinhas menores, depois estreia no Paulista, já tem 4 jogos no Paulista, inclusive são 4 vitórias até. Então é um nível bem superior, poderia ter apresentado mais. É difícil perder em casa, né? Mas bom, fazer o quê? É uma equipe também qualificada, a do Fortaleza, né? Bom pontuar isso. Mas é o tipo de resultado que eu acho que não pode acontecer. E outra coisa que eu queria destacar foi o João Pedro. Para mim, no primeiro gol ele até poderia ter feito melhor, mas ele fez uma baita partida, tá? Ele defende uma falta no ângulo, ele defende um chute de fora da área no segundo tempo que também ia na forquilha, na junção da trave mesmo. Ele faz outras defesas também muito interessantes, então ele fez uma bela partida. E outra coisa, o Rafael Gonzaga fez muita falta, né? Tá lesionado, ele se machuca. Foi pelo Sub-20, foi na partida contra o Aguaí, né? Que ele atua pelo Sub-20, machucou a coxa, tá fora ainda. Mas é um jogador que faz muita falta, viu? Faz muita falta mesmo. A lateral esquerda perde muita qualidade, os reservas não estão na altura do Rafa, da qualidade técnica que o Rafa tem. Mas paciência, né? Não tem o que fazer agora, são as opções que tem. Bom, já no Sub-20, um empate com o Cuiabá fora de casa, que deixa a equipe na 10ª colocação com 14 pontos. O primeiro na zona de classificação é o Vasco com 15, que inclusive é o nosso confronto da semana que vem. Passou para Vila Belmiro, vai ser na Vila esse jogo, quarta-feira que vem, porque o CT vai começar aquela reforma amanhã, né? Como eu já estou informando aqui desde o sábado, né? Vai reformar a parte da base com aquela nova estrutura que o Neymar Pai vai construir. E vai trocar o gramado, né? Então não vai ter nem treinos lá, né? Provavelmente só no começo de junho que esteja pronto, tá? Mas vamos vendo aí, quando tudo ficar pronto eu quero trazer aqui o conteúdo para vocês, já solicitei ao Santos inclusive, e vamos ver se tá tudo certo, né? Bom, então tô olhando aqui a tabela, o Sub-20 que, como eu falei, tá em 10º, até tá muito perto ali, né? Por exemplo, o Palmeiras é líder com 20, é quem tá mais longe, né? Atlético Paranaense e Juventude com 19, e depois disso, o Bragantino também tem 19, e depois está muito perto. Fortaleza 17, Flamengo 16, América 16, Vasco 15, tá todo mundo próximo ali, né? Essa foi a 10ª rodada. Ainda tem o Palmeiras e Atlético jogando, confronto que vale pela liderança amanhã, e São Paulo e Flamengo. São Paulo está 12º hoje. São 19 rodadas, né? Então ainda tem muita água para rolar. Eu acho que o Santos vai se classificar, mas não pode perder os pontos bestas igual perdeu hoje. Cuiabá é uma equipe que inclusive está perto da zona de rebaixamento, fez o seu 9º ponto hoje. Então, não acho que era uma partida a se vacilar, né? Enfim, o Santos sai atrás, né, no placar, um cruzamento que, como eu falei, né, igual o Sub-17 mais ou menos, é um cruzamento do segundo pau, aí o Gabriel Simples ficou vendido porque ele estava 2 contra 1, né? Acho que foi um erro de posicionamento geral ali da zaga, e aí faz 1-0. O primeiro tempo do Santos estava bem fraco também, tá? Tava bem fraco mesmo, eu não estava gostando também. É uma equipe que tem mais, a mesma coisa do 17, tem mais qualidade para produzir, bem mais, né? Mas empata ainda no primeiro tempo, né? Numa jogada bem interessante, que o Alencar chega na linha de fundo e cruza, e o Matheus Xavier faz o gol. Matheus Xavier, as partidas, tá vendo? É aquela questão, né? As partidas no profissional fizeram bem para ele, cara. Ele voltou bem melhor, ele tá com um nível bem acima dos outros.
Talvez fosse bom manter no profissional até, né? Mas fazer o quê, né? Vai entender. O Gabriel Veron tem que jogar, né? Enfim, e aí acaba o primeiro tempo, o Santos volta pro segundo. Ah, não, no primeiro tempo o Santos ainda teve uma ótima chance, que o Rodrigo César acha um belo passe pro... Foi pro... Deixa eu ver, eu anotei aqui. Não anotei, mas eu acho que foi pro Matheus Xavier mesmo. E não estava impedido, sério, não estava impedido, dá pra ver. As câmeras são ruins nas transmissões, é verdade. Eu tô acostumado a ver pessoalmente na base, as câmeras são bem diferentes nas transmissões. A da Santos TV é muito melhor, inclusive, viu? Mas não estava impedido, gente, não estava. E já é a segunda vez que o Santos é bem prejudicado. Bom, tudo bem, essa não dava para saber se ia sair alguma coisa, né? Não vamos ser também exagerados. Mas contra o Atlético Goianiense, que foi 1-1, a gente faz um gol que claramente estava legal e anulam, né? Enfim, é difícil também. A arbitragem no Brasil olha, é complicada. A CBF tinha que... Pra mim, se você já quer investir na competição de base e ter transmissão e ter isso e aquilo, já põe o VAR logo. Enfim, eu entendo também que não tem estrutura para todos os lugares para fazer isso. E aí, na segunda etapa, o Santos volta melhor, né? Depois do gol, o Santos fica um pouquinho melhor, mas na segunda etapa volta ainda melhor, criando um pouquinho mais. O Enzo Boer entra no lugar do Padula, que hoje não fez um grande jogo. E aí ficou um pouquinho diferente, né? Que aí você tinha dois pontas para puxar para o meio. O Enzo canhoto, o Matheus Xavier destro. O Enzo até estava arriscando um pouquinho demais além da conta, né? Finalizando toda hora, mas estava ali criando oportunidades. E aí sai o gol da virada, né? O Rodrigo César carrega muito bem a bola, acha um belo passe. O Matheus Xavier também de primeira vê bem o Luca. Ele bate, o goleiro defende, no rebote ele mesmo faz. Segue aí artilheiro do Brasileirão, se não me engano, na hora que tem 10 gols o Luca. O problema é que aí depois disso, é uma tendência que eu já vi o Maurício Cupertino fazer pela terceira vez. E eu tô ficando um pouquinho preocupado. O Santos sai na frente e ele começa a recuar o time. E eu não tô pedindo aqui pro Santos ficar atacando a todo momento, buscar o terceiro, quarto, quinto gol. Mas, pô, não precisa abrir mão de jogar, né? Ele tirou, eu vou até olhar aqui pra falar certinho, né? Mas ele tira o Gustavo Henrique para pôr o Samuel. O Gustavo Henrique já nem é um cara ofensivo, né? Ele já é um volante mais marcador, mas você põe o zagueiro. Ele tirou o Rodrigo César, o Rodrigo até sai antes do Gustavo, para pôr o Caio Araújo, que é mais um segundo volante. Pô, aí e a lateral, ele tira o Simples e põe o Lenin. Até entendo, o Lenin é volante de origem, faz lateral, mas tudo bem, elas por elas. Mas pô, aí você recua o seu time, você para de atacar, e aí no final tomou um empate nos acréscimos, porque parou de jogar, né? Uma bola que entra ali um pouquinho no começo da área, e o jogador do Cuiabá bateu muito bonito, de 3 dedos até, mas ele recebeu muito livre, né? Então, você tinha o time todo mundo lá atrás, e aquela um pouquinho à frente ali, estava muito livre. Não entendi essas substituições, mas paciência, né? E aí o Santos toma um empate, e como eu falei, acaba acontecendo isso, paciência. Não era um jogo para levar um empate, mas a postura do Santos fez esse empate sair. Então, um dia aí que não foi bom para a base, não foi bom, mas eu fiquei triste pelas atuações. Tem margem para melhorar, especialmente o 17, ainda mais que foi uma estreia, mas que acender esse alerta aí, né? Bom, eu tô falando de base, até já falei aqui na live de sábado, né? Eu tô bem ansioso para ver esse novo prédio, essa nova estrutura. Não, é um predinho de 2 andares, mas para ver essa nova estrutura da base, eu acho que vai ajudar bastante. Nova academia, nova sala de fisioterapia, novos vestiários. Então, quero muito mostrar para vocês logo assim que sair, e também acho que vai ajudar muito os meninos ali. Enfim, é isso. Amanhã a gente volta, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Provavelmente amanhã vamos falar das 2 reintegrações que aconteceram hoje, logo cedo também. O vídeo vai sair logo cedo, as reintegrações aconteceram no treino, né? Mas enfim, amanhã a gente volta aqui. Valeu, pessoal.